Lá no Evangelho segundo Mateus, ou Marcos. Olha, eu tô com Mateus na cabeça. Marcos, capítulo 10. Entramos no capítulo 10 de Marcos. E já foram aí mais ou menos 30 meditações em Marcos. Cada uma média de 1 hora, 50 minutos. Então você põe aí 30 horas falando sobre o Evangelho de Marcos, até aqui, uma média de 3 capítulos, 3 encontros por capítulo, né? E hoje nós vamos falar aqui, até quando eu estava meditando essa semana sobre esse texto, a questão do divórcio. Eu falei, vixe, gente do céu, conversa estranha, né? Mas aqui o texto entra e essa é a grande vantagem da gente entrar em sequência no texto, né? Não sou eu que escolho o texto que a gente vai tratar, a gente só está seguindo a sequência, então a gente vai abordar tudo aquilo que a palavra tem tratado em cada parte, né, em cada momento. Então vamos lá. Vamos lá, eu vou ler o primeiro versículo aqui, e olha o que ele diz. Então Jesus saiu dali, de onde estava, e foi para a região da Judéia. E não só para a região da Judéia, foi também para o outro lado do Jordão. E novamente uma multidão veio a ele, e segundo o seu costume, ele a ensinava. Até aí a gente vai avançar depois mais, tá? Então, basicamente, Jesus ele estava em um lugar, só em um versículo, ele foi para a região da Judéia, depois ele foi para a região do outro lado do mar, do Jordão. E no versículo 10, a gente vai até ler depois, ó, quando estava em casa novamente, já é a Galileia, lá em Cafarnaum. Então, só nesses versículos que a gente vê aqui, Jesus ele se movimenta muito. Ele está num lugar, daqui a pouco ele está no outro, daqui a pouco ele está no outro. E o Evangelho de Marcos é um evangelho que se comumente chama de Evangelho da ação. É o Evangelho da explosão. Assim. Jesus nunca está parado, Jesus sempre está em movimento, Jesus sempre está agindo, Jesus sempre está realizando, Jesus sempre está construindo, fazendo, realizando, curando. E o Evangelho de Marcos também, por alguns estudiosos, é chamado do Evangelho do Boi. Sabe por que o Evangelho do Boi? Porque existe uma visão que tem no Antigo Testamento e a mesma visão no Novo Testamento, que é a visão de um ser, da glória de Deus, e na visão que o profeta tem da glória de Deus, ele vê um ser que tem cabeça de leão, cabeça de homem, cabeça de boi e cabeça de águia. E quando você lê esses textos, talvez você já tenha lido, você fala assim, gente, que é isso, né? Esse ser existe ou não existe? E tanto no Antigo Testamento, esse ser aparece, quando no Novo Testamento, novamente, um profeta tem essa visão, lá em Apocalipse. E essa visão, você fica, gente, será que existe um ser assim, né? Uma visão? A gente tem que lembrar o seguinte, é a visão da glória de Deus. E a maior manifestação da glória de Deus que a gente tem é Cristo. E coincidentemente ou não, é a visão de um ser que tem 4 cabeças. E os evangelhos possuem quantos? 4 evangelhos que narram sobre a mesma pessoa, um único ser, Jesus. E quando a gente olha mais de perto esses 4 evangelhos, a gente consegue perceber que eles têm algumas semelhanças com essas cabeças. Por exemplo, o evangelho de João é um evangelho da águia, que observa toda a realidade por cima. Você pode ver que Jesus nem nasce no evangelho de João, ele já aparece de repente. O verbo no princípio, de repente o verbo aparece e já está lá fazendo as coisas, é uma visão do céu. É uma perspectiva eterna olhando para a vida de Jesus. Depois o outro evangelho, que é o de Lucas, é o evangelho do homem. A cara de homem, a cabeça de homem, porque Jesus aparece com muita humanidade. É o evangelho em que Jesus é muito humano, ele sempre está cuidando dos mais vulneráveis. O discurso dele é sempre em favor dos mais frágeis, em favor das mulheres, em favor dos pobres, em favor dos marginalizados, em favor dos esquecidos. Jesus sempre está confrontando as pessoas para se lembrarem dos pobres. É um evangelho mais humano, mais social, o evangelho de Lucas. O evangelho de Mateus é o evangelho da realeza, é o evangelho do leão. É onde Jesus é colocado como descendente do rei Davi, aquele que governa, o nosso rei, nosso Senhor que trouxe o reino. E todos os capítulos do Evangelho de Mateus remetem a gente à perspectiva do reino. E o leão da tribo de Judá que vem para governar. O Mateus vive lembrando a gente disso. E o Evangelho de Marcos é o Evangelho do boi.
Porque o evangelho em que Jesus, ele é lógico, ele é todas aquelas coisas. O homem perfeito, a realeza perfeita. Contudo, no evangelho de Marcos, ele diz assim, inclusive é nesse capítulo que ele vai dizer essa frase. Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Então o evangelho do boi, porque é o evangelho da ação, é o evangelho do movimento, é o evangelho daquele que veio para servir, é o evangelho daquele que não veio para ser servido, para se sentar na carruagem, é o evangelho daquele que veio para puxar, é o evangelho daquele que veio para realizar. Então Jesus está o tempo todo realizando, fazendo, cumprindo um propósito. E que propósito é esse? De nos resgatar, de nos tirar do domínio das trevas e nos trazer para o reino da sua luz, do seu Filho amado. E aqui no Evangelho de Marcos a gente tem 18 milagres, sendo 9 desses de cura das pessoas. Então sempre Jesus está servindo as pessoas, libertando o ser humano, curando o ser humano, seja da cegueira, seja de alguma paralisia, né? Sempre curando e libertando pessoas. E aqui nesse texto, além de ele se movimentar muito, ele diz assim, segundo o seu costume, ele a ensinava. Isso é muito interessante, porque esse Senhor que veio para servir, diferente de todo Senhor que a gente já viu, não é um Senhor que veio para mandar, é um Senhor que veio para servir. Ele não se ocupa apenas do serviço, ele se ocupa também do ensino. Segundo o seu costume, ou seja, não é só aqui que ele estava ensinando, ele ensinava sempre. Então a multidão se reunia buscando cura, ele falava assim, rapidinho, agora senta que a gente vai conversar um pouco. E ele ensinava. Então Jesus também é caracterizado pelo ensino, e 17 vezes no Evangelho de Marcos ele está ensinando. Ou seja, 18 realizando, 17 ensinando. O Evangelho tem 16 capítulos, quase todo capítulo Jesus ensina. Então Jesus o tempo todo está proferindo palavras que tragam edificação. Por que será que ao lado do serviço está o ensino? Por que Jesus está tão preocupado em realizar coisas e também ensinar coisas? Porque ele não veio apenas para nos favorecer com o seu trabalho. Ele veio também para nos transformar com o seu ensino. Ele não quer simplesmente fazer algo em nossas vidas. Ele quer transformar o nosso entendimento. Ele quer transformar a dimensão, a realidade a maneira como a gente enxerga a realidade. Isso se faz ensinando. É através do ensino que a gente vê as coisas de uma outra perspectiva. É através do ensino que a gente vê a gente de outra maneira. Alguém já disse assim que se você quer que tudo mude à sua volta, mude você. Porque quando você muda, tudo muda. Quando a sua maneira de enxergar as coisas muda, as coisas à sua volta mudam. Ainda que não tivessem de fato mudado, porque você aprendeu a vê-las de outra maneira. E o ensino de Jesus faz isso com a gente. A gente aprende a ver a nossa vida e a realidade de outra maneira. E talvez vocês se lembrem que no capítulo anterior, no 9, Jesus subiu um monte e a gente viu a glória dele, lembra? E aí, lá uma voz vem do céu e diz assim, este é o meu filho amado. Qual é o imperativo que vem logo em seguida? Ouçam. Ouçam. Lá no batismo foi dito, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ponto. Na segunda vez, este é o meu filho amado. Presta atenção. E é interessante que logo depois que vem essa voz, muito ensino acontece. E agora está vendo um ensino sobre divórcio. Então é tipo assim, presta atenção no que ele tem a dizer. Presta atenção no que ele tem a falar. E não é só escuta, ouça. Deixa esse ensino penetrar no seu coração. Deixa esse ensino redimensionar a sua perspectiva, a sua vida, o seu entendimento das coisas. Deixa esse ensino, deixa o que ele diz curar o seu coração. Porque às vezes as pessoas querem ser curadas de alguma coisa material, física. Mas o que iria transformar a vida delas mesmo de verdade é se elas tivessem o entendimento delas mudado. Se elas aprendessem a encarar a realidade de outra maneira. Então deixa que o ensino dele molde você. E essa é a missão de Jesus. Ele veio para se oferecer como um sacrifício em nosso lugar. No Antigo Testamento, o boi era oferecido em sacrifícios, novilhos, o bezerro, a ovelha, o pombo, a pomba. E aqui ele se coloca como um sacrifício, um resgate para nos perdoar, para nos reconectar, para nos reconciliar com Deus e nos reconciliar com o céu. Mas ele não só realiza coisas, ele ensina para nos transformar em pessoas
que são cidadãos do reino dos céus. Então não é... Gente, a maior parte, eu diria até que 90% dos cristãos entendem que o trabalho de Jesus foi levar a gente para o céu. Ou seja, realizar algo por nós. Mas quantas pessoas entendem que de fato a obra de Jesus foi também transformar a gente em cidadãos com a mentalidade do céu? E pessoas que vivem na terra com a mentalidade do céu. Quantas pessoas entendem de fato isso? Ah, você conhece Jesus? Claro, ele morreu para me levar para o céu. Tá, mas ele ensinou a gente a viver como cidadãos do céu. Será que a gente pensa nisso quando pensa no Evangelho? Então ele não veio apenas nos favorecer com a sua entrega, ele veio nos transformar com o seu ensino. Por isso ele ensina a multidão. E olha só o que ele vai ensinar. É engraçado, esse ensino aqui não vem de maneira preparada, né? Jesus não tinha um esboço que nem eu, bonitinho assim, né? O pessoal chegava perguntando na lata, colocando ele contra a parede e o ensino dele saía. E olha só. Alguns fariseus aproximaram dele para pô-lo à prova. Perguntando. Só que a gente sabe que está colocando à prova, né? Jesus, ali no contexto, ninguém sabia, né? A gente que está lendo sabe porque está escrito. É permitido ao homem divorciar-se da sua mulher? E Jesus, como de costume, né, responde com uma pergunta. O que Moisés ordenou a vocês? Perguntou ele. Eles disseram. Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. E é verdade. Então, qual que é o motivo pelo qual Moisés entregou, ou melhor, os fariseus foram questionar Jesus? Eles estavam de fato assim, eu queria tanto saber o que Jesus pensa sobre o divórcio. Eu vou perguntar para ele, Jesus, eu queria saber o que o senhor pensa sobre isso, né? Como quem está querendo tirar uma dúvida para aprender? Não. Eles estavam querendo testar Jesus. Então o objetivo deles não era entender, o objetivo deles era rejeitar. Na verdade já tinha rejeitado. Ao fazer esse tipo de pergunta, já tinha uma rejeição no coração, né? E eles respondem com Deuteronômio capítulo 24. Eles de fato citam a lei de Moisés. Deuteronômio capítulo 24, versículo 1 a 4 diz: se o homem encontrar alguma coisa em sua mulher que ele reprova, ele pode dar uma certidão de divórcio e mandá-la embora. Quase as expressões são as mesmas, inclusive. Mas vocês percebem uma coisa? Que a pergunta do religioso é permitido? Pode. Repara que a religião ela trabalha nessa lógica. O que pode e o que não pode. E quantas caixinhas de perguntas já não deve ter visto no Instagram das pessoas fazendo assim, pastor, pode ou não pode? Não é? Pode ou não pode fazer tal coisa? Pode ou não pode ir em tal lugar? Pode ou não pode fazer não sei o quê? Pode ou não pode fazer isso? E aí a religião ela se ocupa disso, em colocar os limites, em colocar cercas. Então, tipo assim, a ideia do religioso é a seguinte, até onde eu posso ir que eu continuo sendo de Jesus? E o que a pessoa faz ou deixa de fazer que faz com que eu possa dizer que ela não é de Jesus? A pessoa faz isso, não é de Jesus. Eu estou fazendo isso. Opa, ainda sou de Jesus. Mas se eu deixar de fazer isso, eu não vou ser mais. Então a religião ela quer colocar cercas claras, limites claros e objetivos a respeito daquilo que me classifica como discípulo de Jesus ou não. É permitido ou não é? Pode ou não pode? A religião se relaciona com Deus a partir de coordenadas. Localização. Até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Pode ou não pode fazer isso ou fazer aquilo. E Jesus sempre dá uma escapada desse tipo de pergunta. Né? É mais ou menos a ideia assim. O que está por trás desse tipo de pergunta? E aí é lógico, para a gente entender o que está por trás desse tipo de pergunta, eu tive que dar uma pesquisadinha um pouquinho além. Porque esse tipo de pergunta tinha uma pegadinha aí. E qual que é a pegadinha? Ora, há pouco tempo atrás, João Batista foi morto. Sabe por que ele foi morto? A gente já estudou. O que ele fez? Ou falou? Herodes. O que ele falou para Herodes? Ele era casado. Ele falou assim, dá licença. Foi lá e tomou a cunhada.
E aí João Batista, que né, não tem muita papa na língua assim, falou: Herodes, eu sei que você é o rei, mas é o seguinte, fazer isso, você tá achando que você é quem para fazer esse tipo de coisa? E aí Herodes não gostou muito, né? E aí prendeu o João Batista. E depois veio matá-lo. Então, tem uma questão aí, tipo assim, Jesus, você está do lado de quem? Você está do lado de Herodes ou você está do lado de João Batista? Só para saber, assim. E a religião, ela quer fazer isso. Ela quer colocar você dentro de um espectro. Você é desse lado ou desse? Qual é a sua bandeira? E além dessas duas bandeiras que eram mais óbvias, textuais, tem outras bandeiras culturais. Porque tinha dois rabinos, que ensinavam bastante a Bíblia e que eram muito conhecidos naquela época. Um chamava-se Hillel e o outro chamava-se Shammai. Pega esses dois nomes aí, esses dois nomes esquisitos. O nome Hillel era uma tradição rabínica que ensinava, que era mais assim, interpretava a lei lá de Moisés de maneira mais flexível. Então Hillel era um cara que interpretava a Bíblia de maneira mais leve, mais tranquila, mais adaptada, mas de boa. Sabe aquele cara que, tipo assim, tá escrito aqui, mas hoje em dia, né, você entende que hoje deu uma mudada. Então era um cara mais, assim, pragmático, Hillel. E o Shammai era um cara mais rigoroso. Então, quando ele ia interpretar a lei, ele interpretava de maneira literal. Tá escrito isso? É isso que tem que fazer. E o Shammai era mais, assim, legalista, uma interpretação mais rigorosa. Então, por exemplo, sobre o casamento, o Hillel ensinava o seguinte: o casamento é um contrato muito importante, mas ele é flexível. Então, depende das circunstâncias, você pode fazer o que você quiser. E o Shammai já era mais rigoroso. Ele falava assim: o casamento é uma aliança sagrada, que não pode ser mexida. Quando se tratava de divórcio, o Hillel dizia o seguinte: divórcio, olha só. Se a mulher fez alguma coisa que te agradou, você pode dar divórcio para ela. Por exemplo, e eles davam exemplo, o que eu vou falar aqui não sou eu que inventei, tá? É literal. Se a mulher estragou o seu jantar, pode dar um divórcio para ela. Queimou o arroz? Divórcio. É verdade, o Hillel interpretava desse jeito. Tá escrito. A mulher, sei lá, você achou uma outra mulher que você gostou mais? Seguinte, achei uma outra que eu gostei mais, tchau. Mandava a sua mulher embora e ficava com a outra. Isso ele falava, tá tudo certo, que a lei de Moisés permite. E o Shammai já não, ele falava assim: olha, é o seguinte, você não pode adulterar, você não pode divorciar, você não pode mandar embora por qualquer coisa, a não ser que seja coisas muito graves, como um abuso físico, como traição, esse tipo de coisa. Então, a gente sempre, quando a gente apresenta esses dois tipos de coisa, é natural você que está me ouvindo pensar assim: qual lado eu me encaixo? Eu acho. Qual lado Jesus se encaixa? Será que Jesus é mais parecido com Hillel ou será que Jesus é mais parecido com Shammai? E a religião, ela faz isso. Ela tenta ver onde encaixa. Onde Jesus encaixa? Tipo, se ele viesse hoje para Araraquara, qual igreja Jesus frequentaria? Ao lado de quem ele ficaria? Jesus se encaixa mais para a esquerda ou mais para a direita? Jesus é mais canhoto ou mais destro? Jesus vai na igreja A ou na igreja B? E a religião, ela tenta fazer o que com Jesus? Encaixotar. A religião sempre está tentando pegar Jesus e colocar ele dentro de um caixote, de uma caixinha, de uma ideia que a gente criou de como ele deva ser. Entendeu? Agora dá para acordar. Relaxa, tá em casa. E aí eu fiquei me perguntando, antes de avançar nessa questão de casamento, divórcio, hoje como que existem versões de culto e de igreja pra gente? Talvez você já tenha feito essa pergunta: quero numa igreja, qual igreja eu vou? Será que eu vou num culto mais pragmático, mais Hillel? Um culto mais leve, um culto mais tranquilo, cultos legais, um culto que tem um gelo seco, uma luz, parede preta, telão, pessoal bonito cantando lá na frente, uma voz bonita, uma voz legal, um pregador, né, mais coach, né, um cara mais motivacional, que eu vou chegar meio desanimado, aí o cara vai dar uma palavra que vai me dar um up, eu vou sair de lá mais energizado, né, o cara vai dar
pregação Red Bull, assim, vai dar um energético, que vai sair de lá falando assim, nossa, meu, hoje, né, aquele pastor que dá uma animada no povo, né? E canta, e não sei o quê, aquele culto mais legal mesmo, né? Ou será mais Hilel? Ou será que eu vou frequentar uma igreja mais Shammai? Aquela igreja mais, né, que você ouve o mosquito passando, né? Se toca o celular no culto desse, você tá morta. Vem um raio do céu, tipo, menina! Não é? Nossa, aquele culto que, assim, o órgão, né? Você fala assim, hoje era culto ou alguém morreu, será? Né? Aquele órgão, aquele lugar silencioso, aquele lugar que cheira a respeito. Você fala assim, gente, será que eu vim com a roupa certa? Ou está de terno e gravata? Gente, será que Deus, né? A roupa tá passada? Aquele lugar respeitoso, aquele lugar solene, uma liturgia toda previamente preparada, né? A criança não cai no meio da liturgia, né? Aquele lugar assim, onde tudo é feito com decência, com ordem, com clareza. Mas não é disso. Os discursos, eles são mais imperativos. O que você deve fazer, o que Deus gosta e o que Deus não gosta. O que você tem que fazer, o que você tem que deixar de fazer. Você sai de lá, se no primeiro culto você sai de lá, né, pra cima, no segundo você sai de lá falando assim, nossa, eu não presto. Nossa, eu sou assim o pior ser humano que já pisou nessa terra porque eu faço tudo o contrário de Deus. Mas eu preciso ouvir isso aí porque é assim que Deus é, Ele gosta das coisas certas e eu tô errado, eu preciso mudar. Esse mundo precisa mudar. Quem será que tá certo? Se Jesus estivesse na terra, que culto que ele iria? É engraçado que quando a gente fala de dois cultos, lógico que eu coloquei duas caricaturas aqui. Quando a gente pensa assim nesses extremos, parece que são extremos opostos, quando na verdade, se você está só pensando que Deus vai se agradar de nós por causa do estilo do culto ou do estilo da pregação, a gente está muito enganado. Porque todas essas coisas, quando a gente se baseia nelas, a gente está se baseando apenas na aparência. A gente está preocupado apenas com aquilo que é estético. E a igreja de Jesus não é sobre aparência. A igreja de Jesus não é sobre limites exteriores, até onde eu tenho que ir e até onde eu tenho que deixar de ir. Agradar a Deus não diz respeito a ser culturalmente legal. Agradar a Deus também não diz respeito a ser liturgicamente tradicional. Essas coisas não são mais importantes. Será que é mais importante eu estar no lugar onde as regras corretas são colocadas? Será que é mais importante eu estar no lugar que enche auditórios? Será que é mais importante eu estar em que tipo de espaço? E eu me lembrei de um texto que talvez você se lembre agora também, que diz assim: o ser humano olha o exterior, a aparência, e Deus vê o coração. Sabe em que texto esse versículo é dito? Alguém se lembra em que ocasião esse versículo é dito? Na escolha de Davi. Na escolha de Davi. Jessé tinha 8 filhos. E todos eles, né? O cara, assim, sabe? Bicho, assim, os cara bonito, os cara legal, e o Samuel, que era o profeta, olhou e falou assim: esse cara aqui é o cara que Deus escolheu. Era um guerreiro, né? Porque Guerreiros. Tava na briga com Golias. Eles foram alistados, né? Eram caras assim, fortes, bem preparados. Então Samuel olhou e falou assim: o nosso rei é um guerreiro. O nosso rei é alguém que tem competência, tem visualidade, é um cara apresentável. E um por um Deus rejeita. Um por um Deus rejeita. Até que o próprio Samuel fala assim: você não tem mais filho não, Jessé? Acabou seus filhos? E Jessé fala assim: olha, tem um menino que está lá no pasto cuidando das minhas ovelhas. Que era tipo cuidar da ovelha ou fazer o que sobrou. Samuel falou assim: chama ele agora. Chega Davi. Davi, gente, não chegou aquele dia vestindo, sei lá, a roupa da Calvin Klein dele. Ele chegou aquele dia fedendo cocô, esterco de ovelha. Sujo, descabelado.
E quando ele entra, Deus fala com Samuel: este é o rei que eu escolhi para governar a minha nação. O único homem sobre o qual se diz no Antigo Testamento: esse é segundo o meu coração. Várias vezes se diz isso. É Davi. Um menino. Inexperiente. Inexperiente. Ou seja, quando Deus olha para os cultos, o que será que ele está procurando? Deus não está procurando um culto legal. Deus não está procurando a liturgia correta. Deus está procurando um coração quebrantado. O que mais importa para Deus não é o estilo do culto. O que mais importa para Deus é o coração quebrantado. É um coração humilde. É um coração entregue. E isso é tão sério que às vezes a gente se preocupa com a coisa errada. Quanto dinheiro já não foi investido na coisa errada? Quanta atenção, quanto tempo já não foi investido na coisa errada? As pessoas saem do culto. E eu ouço isso de pastores, que eu converso com pastores mesmo. E eles dizem assim: eu não sei, mas o culto acaba e eu tenho a impressão que todo mundo está tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Parece que eles cumpriram mais um dever religioso. Nossa, minha igreja é tão certa, os hinos que a gente canta são corretos, são os melhores, são bonitos, eu até choro. A pregação é certinha, é de acordo com a Bíblia, tudo é ensinado certinho. Mas não quebranta. A pessoa não sai de lá falando assim: preciso de Deus. Parece que a pessoa sai de lá dizendo: cumpri o meu dever, agora eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Sabe, tá pago. E Deus está procurando o coração quebrantado. Se fosse uma questão de comportamento ou de aparência exterior, algumas pessoas estariam fora e outras estariam dentro, porque é uma questão de comportamento e aparência. Mas já que é uma questão do coração, todo mundo está fora. Quando a Bíblia fala assim: Deus olha o coração, a sensação que dá é que a gente está dentro. Você não usa essa frase assim? Você já usou essa frase a seu favor? O importante é que Deus conhece meu coração. Já falou essa frase ou não? Para se defender? Então essa frase não é a seu favor. Essa frase é contra você. Porque se Deus conhece o seu coração, então lascou. Não, eu falei isso, mas Deus conhece o meu coração. Então ele sabe que você falou isso pensando coisa ruim. Depois que falou, Eu mando isso da igreja moderna, cristão, eu olho para ele e assim, é muito simples de entender isso aí, sim, se você for ao pé do evangelho. A palavra de João Batista era: antes de qualquer coisa, arrependa-se. isso. Se você não chegar com arrependa-se na sua boca, qualquer culto você sai revigorado. Isso. Então, quando você fala da igreja, do fundo preto, com as luzes piscando, eu sei que tem, já fui. Eu também. Sim. Eu já ouvi da boca, nossa, eu vou lá sair levantado toda vez. Uhum. Exatamente o que eu estou falando. Então, enquanto a palavra arrepende-se não tiver vindo, de quem está chamando a responsabilidade, Sim. esquece. O que vem correndo aí é: Deus conhece o meu coração. Exato. Tô tranquilo. Estou moldado. É isso. E, gente, Não faço mal para não faço mal para ninguém. Esse discurso de justificativa. Discurso de justificativa própria. A gente não sai de lá dizendo assim: eu sou pecador. A gente sai de lá dizendo: nossa, ele prega muito bem. Nossa, que culto legal. Nossa, que ambiente gostoso. Mas a gente não sai dizendo de lá falando assim: meu, Deus tem muita misericórdia de mim. Eu tô vivo. Eu tô vivo. Nem mereço. A graça de Deus está sobre a minha vida, sobre a minha família. Deus me perdoou. Deus me aceitou. Eu sou filho de Deus. Eu estou na família de Deus. Ele tem um propósito para minha vida. Ele tem um chamado para mim. Parece que a gente... E o ponto não é... Eu não estou descredibilizando nenhum tipo de igreja. Porque o que eu estou dizendo é que não importa a aparência exterior. Todas poderiam ser muito boas. Se todas apontassem para o nosso coração e dissessem o quanto a gente precisa de transformação, dissessem o quanto a gente precisa de mudança. Eu nunca me esqueço de um tempo que a gente teve aqui, até que o Emerson chegou em mim e falou assim: nossa, hoje pegou, hein? E eu me lembro, eu falei assim: é isso.
Porque quando a gente sai daqui falando assim, nossa, hoje pegou comigo. Hoje Deus colocou a mão dentro do meu coração assim e apertou. Ele falou comigo. Quando Deus fala com a gente, nenhum profeta que ouviu Deus saiu de lá falando assim, pessoal, Deus falou comigo. Não, o cara falou assim, eu vi Deus, eu achei que eu ia morrer. Ai de mim. Então, quantas vezes a gente está tratando Deus de maneira tão superficial assim? E aí fica mais fácil responder essa pergunta: de que lado será que Jesus está? Que os caras estavam querendo pegar Jesus. Jesus não lida com questões de permitido e não permitido. A resposta dele não vai ser assim. Vamos ver aqui o que é permitido e o que não é permitido, porque ele não lida com essa questão superficial. Ele desce, ele aprofunda. E eu quero dividir a resposta de Jesus em 3 partes: a razão, a criação e a conclusão. Ó, fica olhando. A razão. Olha a resposta que Jesus dá. Jesus respondeu, versículo 5. Moisés escreveu essa lei aí que vocês estão citando por causa da dureza do coração de vocês. O que Jesus estava querendo gerar neles quando ele falou isso? Moisés entregou essa lei aí por causa da dureza do coração de vocês. Será que Jesus estava querendo que eles saíssem de lá felizes, alegres? Estava preocupado com o entusiasmo deles? Ou estava preocupado que de fato eles se arrependessem? E percebessem que eles estavam citando a lei a favor deles? Eles estavam usando a lei a seu favor. Quantas vezes a gente não usa a palavra de Deus para se defender? Quantas vezes a gente não usa a palavra de Deus para falar assim, tá vendo como é que eu estou certo? Aqui está dizendo na Bíblia que eu estou certo, você está errado. Então, a razão da existência do divórcio, Jesus está dizendo, é a dureza do coração humano. Ele permitiu, porque vocês têm um coração duro. E olha só, é um coração como uma pedra, impenetrável, insensível, teimoso, orgulhoso, que não sabe se submeter. Onde é que está a causa das divisões, dos quebra, dos rachas, das brigas, das divisões, da falta de unidade nas nossas relações, nos nossos corações incapazes de sofrer o dano. Ah, mas quem causou o dano foi ele. Sofre. Quantos danos você já causou? Você já sofreu? Que foi causado pelo outro? Corações orgulhosos, vaidosos. Lembra que a gente conversou semana passada que falta unidade porque falta humildade. Se nós fôssemos mais humildes, seríamos mais conectados. Mas como às vezes cada um está querendo parecer maior ou mais do que o outro, a gente perde a oportunidade de viver em unidade. E isso me faz lembrar o versículo lá de Ezequiel que diz assim: eu lhes darei um coração novo. Tirarei o coração de pedra, duro, e colocarei um coração de carne, humano, sensível. Essa é a obra de Jesus na nossa vida. Colocar dentro de nós um coração humano, um coração de carne, um coração sensível, um coração transformado, um coração quebrantado. Um coração fácil, sabe? Fácil, uma pessoa fácil, leve, que está mais olhando para si do que para o outro. Né? E falando isso é interessante, né? Porque quantos cultos, quantas vezes você já não participou de um ambiente religioso? Não estou nem só falando de cristão. Que a gente sai de lá e fala assim, você viu a roupa que ele foi? Você viu? Tipo, você saiu de lá falando do outro. E do exterior ainda. Você não consegue falar de você, do seu coração? Olhar para dentro. Isso mostra o nosso coração duro. Que na presença de Deus a gente não consegue se quebrantar. O Humberto falou uma coisa muito certa. Eu já ouvi isso de um pastor, eu nunca tirei isso do meu coração. Nunca tirei isso. Gente, eu fui treinado. Eu tô falando treinado não. Eu trabalhei em igreja por 10 anos. Igreja fazendo culto para 1000 pessoas. Preguei para 400 pessoas dominicalmente. Eu aprendi a fazer culto bom. Bom mesmo. Bom. Música boa. Slide bonito. Já aprendi a fazer culto bom. E esse pastor uma vez falou assim para mim. Estava ouvindo uma mensagem dele na internet. Ele falou assim: culto bom gera crente ruim. Porque gera o quê? Consumismo. Um dia que tiver mais ou menos, eu vou falar assim: hoje eu achei que o pessoal estava meio desafinado. Né? O ar-condicionado não estava funcionando direito.
criançada estava meio bagunceira. Agora ele falou assim, sabe o que gera crente bom? Culto ruim. Eu nunca esqueci mais disso. Porque você fala assim, o culto ruim faz a pessoa falar assim, nossa, tô vendo que o pessoal tá com muita dificuldade com as crianças, vou dar uma ajuda. Nossa, tô vendo que o pessoal tá com dificuldade no louvor, deixa eu dar uma força ali. E faz você querer se colocar como resposta para problemas. Agora, quando tudo tá prontinho, tá arrumadinho, no seu devido lugar, parece que você se transforma num consumidor. Eu já vi, gente, pessoas reclamando de estofado da cadeira. Eu já vi pessoas reclamando da roupa do pastor. É sério? Que foi para isso que Jesus nos chamou? Pra gente sair do culto reclamando do ar-condicionado? A razão do divórcio, ele está falando, é a dureza do nosso coração. É como a gente é duro, empedrado. E ele aí agora se volta para a criação. Ó. Ele falou a razão, agora ele vai falar da criação. Olha o versículo 6 até o 8. Ó. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por essa razão, versículo 7, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. E aqui, gente, Jesus ele não se volta para a tradição. A resposta de Jesus, além de apontar para o coração humano, ele se volta para a criação. E quando ele se volta para a criação de Deus, ele está se voltando para o propósito original pelo qual Deus fez as coisas. Esse era o intento, essa era a intenção original pela qual Deus criou o casamento. E aqui é importante eu dizer uma coisa. Eu queria falar aqui 2 minutinhos sobre casamento. E ao falar sobre casamento, todos nós que estamos aqui, a gente tem a tendência de pensar na nossa história. E ao pensar na nossa história, a gente tem a tendência de sentir culpa. Então eu queria que você abstraísse um pouquinho da sua história. E a gente voltasse um pouco para a criação. O que Deus quis quando ele fez o casamento? O que estava no coração dele quando ele criou? Porque quando a gente se volta para a criação e para a palavra, a gente não é tomado por culpa, a gente é tomado por maravilhamento. Olha só, Jesus cita 2 textos de Gênesis. Ele fala assim, no princípio Deus fez homem e mulher. E quando ele construiu, quando ele arquitetou o ser humano, ele fez o ser humano como uma unidade perfeita. O homem e a mulher como os seres plenos. E olha a sabedoria de Deus que bonita, porque quando Deus vai criar o ser humano, ele criou os pássaros, criou a montanha, criou uma estrela, planeta, tudo que você imagina. Mas quando ele foi criar o ser humano, a última coisa, o ápice da criação dele, ele criou o homem. E ele parou. Dentro do homem estava a mulher. E de dentro do homem, ele tira a mulher. E todo homem que viesse a nascer a partir de então, sairia de dentro da mulher. Então olha a beleza da criação. A mulher saiu de dentro do homem. E todo homem sai de dentro da mulher. E Deus fez isso para que houvesse entre os seres humanos, entre o homem e a mulher, uma completude. Para que houvesse uma unidade. Para que houvesse uma interdependência. Para que eles não fossem suficientes em si mesmos, mas para que eles pudessem depender um do outro. E o texto em seguida que ele cita aqui é, por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e se tornará uma só carne. Esse texto está em Gênesis 2:24. Esse texto, gente, esse texto que eu acabei de citar aqui, Moisés fala lá no Gênesis, Jesus cita em todos os evangelhos e Paulo cita no Novo Testamento em a carta aos Efésios. Esse texto é um dos mais importantes da Bíblia. Deixar, unir, tornar. E esse texto, esse versículo, ele tem uma beleza muito grande, porque ele fala sobre deixar como um compromisso que o homem estabelece. Eu vou deixar, pai, não vou romper. Eu agora vou assumir o meu compromisso, a minha maturidade. E eu vou me unir, ele está falando de intimidade. Então primeiro eu assumo um compromisso, depois eu me uno. E depois de me unir e tornar uma unidade, o que vai acontecer comigo? Nós vamos tornar um só. Agora vai haver 2 pessoas, mas uma só carne. Como resultado desse compromisso e dessa intimidade, vai haver uma unidade. Isso aqui é uma beleza que Deus estabeleceu. Isso aqui não é para gerar na gente culpa por falar, nossa, eu não estou vivendo assim. Isso aqui é para gerar na gente inspiração.
Fala, gente, olha que beleza que Deus fez. Olha que coisa incrível que Deus fez. Tanto é que quando o homem vê a mulher, ele diz, essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ele fala um poema, uma música, né? Antes do sertanejo universitário ficar fazendo música aí, né? Ele fez lá. Tomara que não seja um sertanejo que, né, Adão fez. Mas ele compôs uma canção quando ele viu a mulher e aquilo para dizer assim, olha, o ser humano se alegrando, se contentando, se maravilhando diante da criação de Deus. Isso aqui, Jesus está falando de uma realidade muito maior do que apenas física. O casamento, ele contempla em si uma realidade maior do que apenas uma questão meramente física. O que é o casal ser uma só carne? Ele está falando de inseparabilidade, os dois são um. Ele está falando de exclusividade. Um pertence ao outro e somente um ao outro. Ele está falando de fidelidade, ele está falando de complementaridade, os dois se completam. Ele está falando de harmonia relacional, agora eles vão buscar viver em harmonia um com o outro. Ele está falando sobre cuidado espiritual, cuidar espiritualmente um do outro, cuidar emocionalmente um do outro. Ele está falando de um cuidado integral um para com o outro. Agora os dois são um. Não se vê mais como uma pessoa, ou melhor, uma só carne, mas duas pessoas em uma carne. Então, isso é reflexo de uma coisa mais profunda. E eu estou me lembrando da carta de Paulo aos Efésios, onde diz assim, Cristo e a igreja são conhecidos através da relação de um homem e de uma mulher. Quando Deus criou o casamento, o objetivo é que, ao olhar para um casal, as pessoas pudessem ter uma ideia de como é Cristo com a igreja. Essa união, essa unidade, essa submissão, esse amor, esse respeito que existe de um pelo outro. De todas as relações humanas que a gente pode ter, Deus escolheu o casamento para ser, por excelência, o sinal dele, da unidade entre Cristo e a igreja. Pensa em Cristo e a igreja. Cristo cabeça, a igreja corpo. Não tem como você divorciar uma coisa da outra. Cristo, a videira. A igreja, os seus ramos. Um conectado com o outro. Um parte do outro. Um envolvido com o outro. Cristo, o marido. A esposa, a noiva. E até no Apocalipse, lá no final da Bíblia, você vai ver Deus se referindo a Cristo e a igreja como noivo e noiva, como marido e mulher, como uma unidade. Então a igreja existe, o casamento existe para refletir essa unidade maior, que é a unidade entre um homem e uma mulher. Isso é muito belo. Eu tenho certeza que a gente olha e fala, nossa, eu estou tão distante de ser algo assim, eu queria parecer mais com isso, eu queria ser assim, eu queria poder viver isso. Isso é muito bom. A gente não tem que olhar para a nossa história e sentir culpa, a gente tem que olhar para o futuro e falar, Deus, eu quero me aproximar do teu propósito, da tua vontade. É por isso que Jesus voltou para a descrição de Gênesis. Ele falou da criação porque ele falou assim, gente, eu sei que vocês estão preocupados com pode ou não pode, deixa eu falar. Quando meu pai criou todas as coisas, era nisso que ele estava pensando. Quando ele colocou essa régua aqui, todo mundo estava abaixo dela. A ideia é todo mundo que estava casado saiu de lá falando assim, eu tô mal. Eu não estou vivendo isso. Mas Deus, me inspira a viver isso. Eu quero viver assim. Eu quero viver buscando unidade. Eu quero ser mais humilde. Eu quero ser mais simples, mais sensível. E aí ele faz uma conclusão. Ele diz assim, olha o versículo 9. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Quem é que declarou a unidade entre um homem e uma mulher? Não foi o pastor. Foi Deus. Foi Deus que disse, agora eles são um. Se ele disse, ninguém tem autoridade para dizer, agora não são. O que Deus fez, ninguém desfaça. Eu sempre penso no divórcio, em todo caso, como imagina dois papéis que você passa super bonder e cola no outro. Tenta descolar isso. O que vai acontecer? Até dá. Mas o que vai acontecer com os papéis? Eles vão ficar rasgados. Um vai ficar com o pedaço do outro. Eles vão ficar rasgados. Você nunca mais vai recuperar a integridade deles do que eles eram antes. Você nunca mais vai ver aquele papel do jeito que ele era. Ele não é mais o mesmo. Porque agora ele foi rasgado. Então, o divórcio, ele faz isso com pessoas. Quantas pessoas já não encontrei que elas estavam rasgadas, quebradas, machucadas? Sai um carregando um pedaço do outro. Sai o outro carregando um pedaço do um. O divórcio nunca foi a intenção de Deus quando ele juntou o ser humano, porque ele colocou um super bonder. Isso aqui não é passar em mais, isso aqui é para ficar junto para sempre, porque foi isso que eu criei.
Eu criei para refletir uma realidade maior do que eles. Então, é por isso que é tão duro, é tão difícil ver pessoa se divorciando. Eu já vi pessoas se divorciando na minha frente, já testemunhei, já fui até quase que, como fala? Juiz. É assim, é uma das coisas mais tristes que você pode ver na sua vida. Porque você vê que por mais que as pessoas tentem transparecer que não tá doendo tanto, ela sabe que tá. Ela sabe que aquilo lá é difícil. E é lógico que o evangelho cura, o evangelho salva, o evangelho restaura, o evangelho transforma. Só que a questão nem é essa, a questão é quando a gente olha para trás, qual foi a vontade de Deus quando ele criou todas as coisas? Como que a gente pode viver isso? Como que a gente pode espelhar isso? Como que a gente pode transparecer isso nas nossas relações, na nossa vivência? Então, olha só, e isso é tão sério, gente. Olha o versículo, os 10 a 12, eu não queria terminar sem ler porque ele é muito forte. Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. Agora não interrogaram como os fariseus, né? Querendo pegar, querendo colocar Jesus à prova. Ele respondeu: todo aquele que se divorciar da sua mulher e se casar com outra estará cometendo adultério. E se ela se divorciar do seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Esse é um versículo muito, muito pesado. Ele está dizendo assim: nossa, se alguém se divorciar do outro e se casar com alguém, então vai estar cometendo adultério, mesmo que humanamente. É isso que Jesus está falando. É uma coisa tão séria, que até mesmo o cara que seguiu o Shammai lá, falaria assim: rapaz, isso aí é muito sério. Esse é o ponto de Jesus. O que Deus criou é algo muito profundo e muito sério. E é tão profundo que você pode ver que ele não aplica só ao homem. A pergunta deles era para o homem. O homem pode mandar? Jesus fala assim: se a mulher também fizer, é a mesma coisa, porque a responsabilidade recai sobre ambos. Então o ser humano foi feito para ser um ser integral, inteiro, completo, pleno, em todas as suas relações e faculdades, a sua integridade, suas emoções, sua mente. E isso não diz respeito, e aqui eu queria avançar, não só sobre casamento. Eu acho que isso diz muito, 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 muito mais sobre quem nós somos. Nós somos um. E lá em Gálatas, capítulo 3, olha o que a Bíblia diz, que belo. Esse texto aqui talvez seja um dos mais bonitos que a Bíblia tem. Olha só o que ele diz. A consequência do Evangelho. 26, virando aqui. Capítulo 3, versículo 26. Olha o que a Bíblia diz. E eu queria terminar lendo esse versículo. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Então ele está afirmando uma realidade que Deus fez por nós em Cristo. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Eu aprendi ontem uma coisa que eu não sabia. Sabe por que o peixe é um dos símbolos do cristianismo? Porque é tipo assim, uma vez que nós somos mergulhados, a ideia lá dos primeiros cristãos é que uma vez que a gente foi mergulhado no batismo, agora é pra gente viver o resto da nossa vida como pessoas mergulhadas, como peixes. Uma vez que vocês foram batizados em Cristo, agora vocês estão nele para sempre. Agora vocês pertencem a ele para sempre. E olha o versículo 28. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Sabe o que ele está dizendo aqui? O que Cristo fez em nós é muito maior do que qualquer coisa. Então, assim, a gente está falando, casamento é uma coisa séria? É. Ser um com Cristo e uns com os outros é muito maior. E nesse quesito, não tem homem, não tem mulher, não tem negro, não tem branco, não tem escravo, não tem livre, não tem argentino, não tem brasileiro. Nós somos um em Cristo. É isso que nós somos. Nós somos um corpo e não existe mais barreiras entre nós. O que Jesus fez quando morreu por nós na cruz foi destruir a barreira de inimizade. Isso é tão sério, porque a gente vê tanta gente dividida, quebrada, separada, excluída, afastada.
Não estou só falando de casamento, estou falando de tudo. E Jesus fez a gente para ser um. Jesus fez a gente para refletir uma unidade. Hoje a gente vai celebrar a ceia. E a ceia é para lembrar a gente disso. Eu acho muito bonito que a gente consiga participar aqui usando um único pão. Porque diz pra gente o seguinte, esse pão somos nós. Nós somos moídos, nós éramos trigo, fomos moídos e ao ser moídos fomos transformados em um. E quando fomos transformados em um, agora a gente pode comer de um único pão, porque ele reflete quem nós somos. Um único corpo, uma única realidade, um único organismo vivo. É isso quem nós somos. E isso a gente precisa refletir o tempo todo. A gente precisa viver assim, como parte, como membros uns dos outros. Amém? Queria que a gente orasse, antes da gente participar da ceia, e que a gente pudesse colocar mesmo o nosso coração na presença de Deus, colocar nossas lutas, nossas dores, e pedir para Deus, Senhor, o Senhor que conhece o meu coração, sabe o quão duro o meu coração é. Insensível, o quanto eu sou orgulhoso, teimoso e tento fazer as coisas da minha própria maneira. Senhor, obrigado por me lembrar mais uma vez que o Senhor Jesus morreu por nós. Ele que não tinha nada, absolutamente nada de motivo para morrer, ele foi morto, ele se entregou por nós. Ele foi feito sacrifício por nós, ele veio para nos servir e dar a sua vida em resgate por nós. Senhor, venha com teu Espírito Santo amolecer o nosso coração. Não importa quanto tempo a gente tenha de igreja, de jornada, de espiritualidade, de religiosidade. O mais importante, Deus, é o nosso coração ser transformado por Ti. A Tua palavra disse que o Senhor colocaria em nós o Teu Espírito. A Tua palavra diz que o Senhor colocaria em nós uma nova mente, um novo coração, tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne. Nós viemos aqui, Deus, pedir ao Senhor que em nome de Cristo Jesus, o Senhor venha gerar em nossos corações uma transformação, uma sensibilidade que de fato seja de dentro para fora. Não como a religião que age de fora para dentro, mas como o teu Espírito capaz de operar uma cirurgia em nossos corações, em nossas mentes, para que nós possamos ser pessoas segundo a tua vontade. Que nós não saiamos daqui com o sentimento de que cumprimos um dever, que nós não saiamos daqui com corações cheios de culpa, mas que nós saiamos daqui maravilhados com o teu amor e também sensíveis, transformados e quebrantados pela tua presença. Nós queremos participar dessa mesa, dessa ceia, com a consciência de quem é amado, de quem é filho, como a tua palavra diz, todos vocês são filhos de Deus em Cristo Jesus, amados e chamados para pertencerem ao Senhor e pertencerem uns aos outros. Em nome de Jesus, Deus, nós queremos reconhecê-lo como Pai e uns aos outros como irmãos, para que a gente possa viver essa unidade que o Senhor sonhou, que o Senhor planejou para nós. Obrigado, Pai. Nós oramos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém.